Essa seca que ocorreu entre 2013 e 2014, ela é a mais severa do que toda que tenha sido observada em 84 anos de idade. Nós já percebemos que entramos em 2013 com os reservatórios abaixo do desejado. Mas em dezembro fizemos um documento que encaminhamos para a ANA, para o DRE, para o Comitê de Bacias, comunicando que a partir de dezembro de 2013 fosse reduzido o consumo em até 50%. A gente não tem uma situação de racionamento, mas a gente tem uma situação em que o abastecimento tem interrupção. Olha, o Alto Tietê, a situação está também extremamente preocupante. E me incomoda, assim, como jornalista, ver na mídia convencional como o assunto está sendo tratado de forma superficial e pontual. No próximo ano, espera-se uma precipitação em torno de 20% mais baixa do que a média dos últimos anos. Não é simplesmente porque teve uma estiagem mais severa, mas é um conjunto de fatores que colocam aí uma ameaça, não só em 2014, mas principalmente 2015, de um estresse hídrico, de um colapso do sistema de abastecimento de água, que eles serão inéditos e muito impactantes. Para muita gente só vai cair a ficha quando falta água mesmo. Nós temos que utilizar cultura de deserto. Nós estamos aqui na Billings, que está cheia, não está 100%, mas está cheia. A Billings sozinha dá para suprir a falta d'água do que está acontecendo hoje na Grande São Paulo por mais de um ano, só que ela está poluída. Existe muita água contaminada no subsolo de São Paulo? Existe, mas não é toda a água. Não adianta ficar fazendo grandes barragens e transposições se a gente não cuidar da água que está perto da gente. Se as chuvas não vierem, simplesmente não há nenhuma outra fonte alternativa para 15 milhões de pessoas. Apostaram nas chuvas. Então agora o que nos resta realmente é torcer para que as chuvas ocorram e, ocorrendo as chuvas, nós temos que armazenar essa água em algum lugar. E o nosso desafio é tentar entender esses diferentes contextos, desenhar um mapa complexo de como essas questões todas se interrelacionam. Precisa mudar como a gente usa a água, como a gente capta a água, como a gente trata a água que a gente usou, como os sistemas estão espalhados pela cidade. É muita mudança, é trabalho aí para gerações. Então agora eu acredito que todos vão se sensibilizar e nós poderemos ter uma mudança cultural. A falta de informação direcionada, qualificada, a meu ver, ela ajuda a gente a ter uma crise mais intensa. Não adianta considerar só um ator, não adianta falar só mal do governo ou só falar mal das empresas, nada disso vai resolver. Só tudo junto é que pode, a compreensão do todo é que pode levar a gente para uma solução, mesmo de longo prazo e tudo mais. Espero que chova e que a gente aprenda e crie regras melhores para o futuro para garantir segurança hídrica para todos. Boa tarde. Nós, como sempre, vimos trazendo a questão água, porque sem água, sem vida. E cada vez mais vamos nos aprofundando e cada vez mais vamos ficando perplexos, né? O telespectador, amigo, que está sempre acompanhando a gente no programa Cidade Sustentável, ele vem observando que a crise é o que nós chamamos de exponencial. O que é isso? É uma crise que ela vai se acumulando e aumentando. E ela é concomitante à falta de governança dos estados, dos municípios e, por que não dizer, do governo federal. Quando acontece algo de errado na minha casa, no escritório onde eu trabalho, ou até por que não dizer nesse programa,
Não tenha dúvida, telespectador, a responsabilidade é minha. Nós assumimos a responsabilidade e precisamos assumir a responsabilidade pelo aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos. A falta de água hoje no Brasil é, no mínimo, algo a se pensar. Muito se falou e muito pouco se fez, incluindo a nação. Essas pessoas que estão aí hoje, o governador Geraldo Alckmin, o governador Pezão, o Alberto Coelho lá em Minas, todos, o Coelho chegou agora, é claro, Alckmin reeleito, Pezão reeleito, porque já fazia parte do governo Sérgio Cabral, e agora a chegada do Alberto Coelho, em Minas, fazem um tripé de pessoas que tinham um discurso antes da eleição, excetuando o governador Geraldo Alckmin, que era a favor de uma transposição, a transposição do Guandu, e hoje, juntos, fizeram um discurso diferente. Pasme, telespectador, pasme. Antes, aqueles que eram contra, isso antes da eleição de outubro, isso agora, um mês, eles eram contra a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para São Paulo, agora são a favor, como num passe de mágica. A coisa funciona como se fizesse um acerto na coxia, como se um cafezinho resolvesse. Nós estamos lidando com uma questão hídrica, uma questão de segurança nacional, porque a água é uma questão de segurança nacional. Hoje, telespectador, por que vocês acham que os Estados Unidos têm projetos no Amazonas? Porque tem água. Por que vocês acham hoje que São Paulo está tão interessado em buscar 8 milhões de reais com o governo federal para fazer uma obra de transposição? É simples, não fizeram o dever de casa. O que é o dever de casa? Plano de gestão hídrica. Não é deixar por conta da chuva a administração de um problema que deveria ter sido feita por gestores, por profissionais, por especialistas. Mas o político continua trabalhando somente com a política. Eu até pensei que devido a essa crise, que é uma crise generalizada de água no Brasil, não pense, telespectador, que é só uma crise de São Paulo, essa crise estende-se ao norte, estende-se ao nordeste, chega muito próximo do Rio de Janeiro. Quando eu falo uma transposição do Paraíba do Sul, não é uma coisa simples. É sangrar um rio que está acima de Minas e está acima do Rio de Janeiro. Aí o telespectador deve pensar, mas o que eu tenho a ver com isso, com o rio que está lá em cima, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro? É porque o político não tem interesse em esclarecer para você, meu amigo telespectador, mas eu tenho. Esse programa Cidade Sustentável tem, porque a nossa missão aqui é passar limpo as questões ambientais, doa quem doer. Eu estou pouco preocupado se quem está do outro lado está se incomodando com o que eu estou falando, porque essa é a verdade. Não está falando para vocês aqui alguém que leu uma matéria na rede social e está multiplicando a informação. Não, está nos anais da história, é só buscar. A transposição hoje do Rio Paraíba do Sul para o Guandu, no Rio de Janeiro, pode ser prejudicial. Por que eu falo pode? Porque eu não fiz o estudo. Qualquer coisa que eu fale aqui é a minha opinião, e você, telespectador, não está interessado na minha opinião, você está interessado na verdade. E qual é a verdade? Pode faltar água sim no Rio de Janeiro. Que uma transposição do rio da magnitude do Paraíba do Sul pode interferir no curso de água do Guandu. Para quem não sabe, o Guandu é um rio pequeno, ou era, até 1950. Para aqueles com um pouco mais idade, acho que é o caso do meu amigo Zé Geraldo, em 1950, no governo Getúlio, foi feita uma transposição que buscou a água do rio Paraíba do Sul para atender o rio Guandu. E multiplicou a vazão de água do rio Guandu por 10. Só que esse rio Paraíba do Sul atendia uma determinada quantidade de população. Ou melhor, uma quantidade populacional. O rio Paraíba do Sul não era tão assoreado como é hoje. O que é assoreado, telespectador? Poluído, carregado, carreado. A vazão do Paraíba do Sul não é mais a mesma de 1950. E como num toque de mágica, como num passe de mágica, o governador Pezão, junto com o governador Geraldo Alckmin, junto com o governador de Minas Gerais, sem fazer estudo algum, simplesmente falam que até, e o pior, a ANA, Agência Nacional de Águas, deu o prazo para eles para que até fevereiro de 2015 seja feito um estudo onde o governo financia a obra de transposição. Onde eu quero chegar, querido telespectador? Até quando nós vamos ser amadores? Até quando o político vai andar sozinho?
Até quando o político vai criar leis e não contar com advogado? Até quando o político vai criar leis, contar com advogado e esquecer o especialista? Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo no município, no estado, no país. Nós não podemos abrir mão do mérito. Nós não podemos abrir mão do conhecimento técnico. Não dá para fazer chover. Semana passada nós falamos aqui que o governo de São Paulo estava bombardeando nitrato de prata nas nuvens, uma obra de 8 milhões de reais, quando na verdade era só investir em não desmatar, em não poluir, recuperar a população ribeirinha, recuperar a mata ciliar dos rios. Meus amigos, a coisa não é simples, a coisa não é fácil, mas a coisa é para quem sabe. Enquanto nós, os políticos, ficarem lidando com situações desse tipo, dessa forma amadora, porque eles só podem lidar com a forma amadora. Afinal de contas, eles não são os especialistas, eles não são os profissionais da área. Enquanto lidarem com a forma amadora, sem juntar a política no mérito, nós continuaremos tendo crise da água, crise do solo, crise da fome, crise do saneamento e sabe-se lá, Deus, qual mais crise. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Uma vez Cabo Frio, boa tarde região dos Lagos, boa tarde Búzios, boa tarde Araruama, Saquarema, Iguaba, boa tarde Rio de Janeiro, boa tarde aos amigos que nos assistem agora ao vivo, às 15h30, boa tarde aos amigos, boa noite aos amigos que estão à noite, pela madrugada, vendo as reprises. O programa Cidade Sustentável é isso, programa ao vivo, nós temos que fazer um programa voltado ao telespectador, às questões sustentáveis. E não é fácil, telespectador, a gente lidar com a questão sustentável. Porque a maquiagem, ela anda de braços dados com a questão sustentável. E volto a falar para o telespectador. O meio ambiente é uma coisa muito interessante para político fazer palanque. Eles sobem em cima da questão ambiental, pregam a questão ambiental e terminam as eleições, parece que sofrem de amnésia. Pensa. Você tem o poder do voto, telespectador. Nós temos o poder de mudar o que está aí. Se nós não mudarmos o que está aí, o planeta vai mudar. E nós fazemos parte desse contexto. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que agreguem valor. Que essa ciumeira acabe. Com essa insegurança de quem sabe mais do que o outro, não pode? Pode, cada um sabe o necessário para poder sobreviver e viver melhor. Afinal de contas, os advogados estão para defender a lei, os médicos, talvez para recuperar vidas, os especialistas em meio ambiente, para falar sobre meio ambiente. Então vamos saber dividir as coisas. Não dá para sair por aí bebendo um copo d'água de reuso, como nós vimos numa matéria da emissora de televisão, que eu não posso nem citar o nome dela aqui, se eu citar esse programa é caçado. Já tive problemas, inclusive, porque passei um vídeo, né? Já falei para vocês isso. Não pode, é o prefeito André Granado, que aqui a gente dá o nome, vir na televisão em cadeia nacional, fazendo um lançamento de uma estação de reuso de águas servidas. Telespectador, reuso de águas servidas é reuso de água de esgoto. Que eu, Charles Domingues, sou a favor. Sou a favor que o esgoto, que a água de esgoto, a água servida, seja revertida em água potável. Mas como eu conversei agora há pouco, todos sabem que é o Zé Geraldo que está aqui, o doutor Zé Geraldo, conversei agora há pouco, através do princípio da precaução, eu não posso usar o que eu não sei o que vai acontecer. O mundo não tem legislação para a água de esgoto ser utilizada como água potável. Então, o prefeito André Granado, não sei por que motivo, talvez por falta de assessoria, ou talvez o assessor não conheça, ele, por figura pública, ainda por cima médico, bebeu da água e disse que era interessante e tinha gosto de água. Prefeito, primeiro que o senhor foi redundante, né? A água tem gosto de água. Segundo, o senhor é um formador de opinião. Terceiro, o senhor é médico. Quarto, se o senhor é político e médico, deveria querer andar do lado do mérito e consultar um especialista e saber que o senhor não poderia ter consumido essa água, porque alguém pode ver a sua imagem multiplicando e formando opiniões, e fazerem a mesma coisa.
Temos um advogado aqui do lado para isso. O princípio da precaução existe para tudo. Tudo que eu não sei como funciona, eu não posso usar. O mundo, todo mundo ficou maravilhado com a matéria da televisão do Plim Plim. O mundo tem 4 fontes de abastecimento de reuso para esgoto permitida. Orange na Califórnia, Namíbia na África e 2 no Texas. Isso é para especialista em água, prefeito. Não é qualquer um que sabe disso. E a minha missão é passar isso para o meu telespectador. Me revolta ver uma situação dessa, fazer mais uma vez um ambiente de palanque. Me revolta ver a questão ambiental sendo colocada como blá 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 na mídia. Na verdade, ninguém pode beber água de reuso. Infelizmente. Vai ser a solução? Vai. Mas precisamos de criadores de lei para isso. Mas para alguém criar uma lei para isso, precisa de conhecer. Para conhecer a lei e torná-la factível. Para aí sim, o prefeito possa beber água e dizer que a água tem gosto de água. Bom, por falar em lei, princípio da precaução, nada melhor do que um advogado, né? E o Zé Geraldo, o doutor Zé Geraldo, eu volto a falar, eu chamo de Zé Geraldo porque é meu amigo, mas o doutor Zé Geraldo é um advogado, especialista em direito ambiental, um homem que luta pelas causas ambientais. Ele está aqui para ajudar, né? Essa luta não é fácil, é uma luta complicada, existe o preconceito também atrás dessa luta. E Zé Geraldo, ele é, além de advogado, ele é professor, ele é contador e amigo do programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Zé Geraldo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Chaves. Boa tarde, meus amigos e amigas que estão do outro lado aí da telinha, né? É com prazer que nós estamos aqui, retornando aqui no Cidade Sustentável, né? E gostaria do seu vídeo que você mostrou no início do programa. Achei muito interessante, volto a dizer o seguinte, eu posso falar porque eu residi muitos anos em São Paulo, né? E quando uma pessoa na entrevista diz o seguinte, olha, a Billing, né? A Guarapiranga, pessoal que não conhece São Paulo, são represas, né? Ali ao lado de São Paulo, no ABC Paulista ABCD, né? Ali em São Bernardo. E ele diz o seguinte, olha, só a água que tem na Billing poderia continuar a sustentar, né, a água de São Paulo por mais um ano. Né? Só que ele colocou uma coisa, só que a água está totalmente poluída. Só isso, né? E somente isso, né? Então você vê o seguinte, a água tem, né, como nós sempre já falamos no programa passado, nós temos água, né? Mas grande parte dessa água não é utilizável, não pode ser utilizada, e mais um motivo desse aí, que é a Billing totalmente poluída e não se pode aproveitar a água, né? Da represa, que é enorme, é Billing, quem for lá, e a Guarapiranga também, né? Então, aí recorre para isso que o Charles está falando, da transposição da água do Rio Paraíba, né? Que antes não se pensava, só o governador de São Paulo pensava. Agora o governador do Rio, o governador de Minas já estão fazendo o acordo, né, o acordo aí para fazer a transposição, que bem colocado pelo Charles, é o seguinte, poderemos ter um problema de crise d'água grave aqui no estado do Rio de Janeiro. Não estou falando que vamos ter, poderemos ter, né? Porque você está desviando um rio que já está bastante, como o Charles colocou, bastante assoreado, com pouca água, e você ainda vai fazer transposição para outro estado. Isso aí, palavras aqui do amigo Charles, que estou aproveitando aqui, que a gente vem aqui e vem aprender muito mais de água, né, com o Charles aqui, né? E nós estamos aí, Charles, e a crise está em São Paulo e, de repente, vai chegar aqui no estado do Rio, vai chegar em Cabo Frio, Búzios, sei lá, toda na nossa região dos lagos aí. Essa crise, não sei se você, assim, os mais novos, eles não recordam da crise da água, né? O Nordeste brasileiro, ele sempre foi castigado pela crise da água. A diferença, telespectador, é que castigar o Nordeste é uma coisa, castigar essa mega metrópole chamada São Paulo é outra. Então hoje, dá-se muito mais atenção à falta de água, porque realmente eu vou sempre a São Paulo, Zé Geraldo esteve em São Paulo, não tem água. Essa questão de que não tem rodízio, São Paulo não tem água. Não tem água. Falta água. E se não chover nos próximos
meses, como choveu no passado, vai continuar sem água, a coisa vai piorar. E aquilo que o Zé Geraldo falou no programa da semana passada, não vai ter jeito, vão botar a lei debaixo do braço e vão usar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Não é, Zé? A água como um bem que na escassez, está aqui um advogado do meu lado, que não me deixa mentir, na escassez seria abastecimento humano e desidratação de animais. Se partir do pressuposto de que possa se usar isso, deve ser isso que o governador Geraldo Alckmin coloca debaixo do braço. A questão é, não teve plano de gestão e desde 2004 a Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, ela já era obrigada, para quem quer entender, a Sabesp é a Prolagos de São Paulo, a Sabesp é a SEDAI de São Paulo, a Sabesp é como se fosse Águas e Esgoto de São Paulo. A Sabesp já sabia dos problemas de chuva, a Sabesp já tinha sido, através de um projeto de lei aprovado na Câmara, já tinha necessidade de fazer um planejamento de vazão. O que é isso? Quanto que eu consumo, quanto que é meu consumo e quanto que eu tenho? Para poder estabelecer um plano de metas para agora, para 2014. Um plano de segurança hídrica. O que é segurança hídrica? A quantidade de água com qualidade que eu tenho para abastecer uma determinada quantidade de pessoas em uma determinada unidade de tempo. Ou seja, quanto de água eu tenho com qualidade, quantos anos vai durar para a população de X pessoas. Se perguntar, telespectador, não é só a Sabesp que não tem isso não, hein? Muita gente não tem. Isso é um programa de risco, de avaliação da capacidade de água de um país. A água, Zé Geraldo, ela é fomentadora de guerras, mas também de paz. Jordânia e Síria e Israel fizeram uma transposição. Quando que a gente imaginava que Jordânia, Síria e Israel fossem se falar? Mas se não fala, morre, não tem água. Mas também é motivo de guerra. Kennedy, não sei se você lembra dessa frase que é muito famosa, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1962, falou o seguinte: quem resolveu os problemas da água será que tem que receber 2 prêmios Nobel. O primeiro, tecnológico, problemas da água. E o segundo, pela paz, porque Kennedy, em 1962, já previa que teríamos guerra por causa da água. Meu amigo Zé Geraldo, falei demais, agora é a sua vez de falar. Não. Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 97. Ela foi o grande marco da gente. Eu sei que teve antes o Código de Água, de 1930 e alguma coisa, como você já bem mencionou nesse programa. Dando continuidade ao programa passado, realmente a Política Nacional de Recursos Hídricos é um marco que ficou no papel, ou é mais um projeto de lei que virou lei e ninguém faz nada com ela? Ô Charles, só queria complementar um pouquinho quando você falou da reuso, né, da água de reuso. É interessante o seguinte, vem se falando na água de reuso, mas esgoto, tudo, mas tem uma água de reuso que deveríamos aproveitar, muito bem aproveitada. E o que está acontecendo em diversos municípios, em diversas cidades, como não sei se ainda está acontecendo em Cabo Frio, mas o conhecimento que eu tinha, que a água de chuva vinha sendo jogada direto no esgoto. Meus amigos, a água de reuso, a água da chuva, é uma água de reuso, que pode ser utilizada onde você quiser. Agora, se você não fizer a separação, né, da água de esgoto e a água de chuva, vão se misturar, vão virar tudo esgoto. Então a gente vem falando de água, mas a gente não está aproveitando pelo menos um pouquinho dessa chuva que cai. Mistura no esgoto, não sei se você que é o grande especialista, Charles, na parte de água, mas acaba misturando água e esgoto e vai tudo para o esgoto e não tem esse aproveitamento dessa água da chuva que poderia ser aproveitado, não sei, entendeu? Zé Geraldo, em 1930, Santos teve um grande problema. Santos, telespectador. Por quê? Os portos de Santos, vou contar uma historinha de 1 minuto. Os portos de Santos, ele sempre foram os grandes abastecedores do Brasil. Em 1930, os marinheiros não queriam mais aportar em Santos. Tamanha era a quantidade de esgoto que existia. Por quê? É isso que você está falando, chuva e esgoto. Esse homem é o pai mundial do saneamento no Brasil, que chama-se Engenheiro Saturnino Brito, obviamente falecido. Ele é o grande homem que criou o projeto das galerias separadoras, já em 1930. Essa galeria separadora que o senhor quer hoje, telespectador, que a senhora quer hoje, em 1930 já existia. Ninguém está reinventando roda.
E o que acontece? Água da chuva para um lado, água do esgoto para a estação. Hoje o que acontece? Em cima do que ele está falando, já pegando um outro gancho. Choveu, água da chuva para o corpo receptor, que no nosso caso é a lagoa, e o esgoto também. Com relação a reuso de água de chuva, chega a ser engraçado, né? Isso em 1930. Nós estamos em 2014. Saturnino Brito já morreu. Não confunde com Saturnino Braga, o político. Saturnino Brito já morreu há muito tempo. E até hoje continuamos com o esgoto a tempo seco. Mas vamos lá. O reuso de águas é tão importante que hoje em São Paulo, eu não sei se você conhece, existe a lei, aqui também tem, a lei das caixas, não praticam, mas tem a lei da caixa de retenção. Choveu, vai para uma caixa por dois motivos. O primeiro, para desafogar as galerias pluviais, que é onde passa a água de chuva. E o segundo, se você quiser, aproveita essa água de chuva. E deixar uma coisa clara, Zé, que a gente não está falando aqui. A água de reuso é bem-vinda, inclusive para fins potáveis, desde que tenha lei. Como não existe lei para que eu faça o consumo humano, você pode molhar o jardim, você pode irrigar campo de golfe, como a matéria da televisão do Plim Plim mostrou pra gente. A gente pode lavar o carro, porque lavar carro com água tratada, meus amigos, é no mínimo crime ambiental. Esse é crime. Você lavar carro com água. E detalhe, você está pagando por uma água que você está usando para lavar carro. Lavar calçada, então, em São Paulo, é multa. Mas é o que eu falo, o político põe a lei debaixo do braço e fala, criei, mas não sabe o que fazer com ela. Política Nacional de Recursos Hídricos. Justamente, Jale. A Lei 9.433, né, de 97, eu digo o seguinte, que o marco, eu não digo que a Lei 9.433 seja, é um marco porque foi ali que nasceram, né, toda a política nacional, né, de recursos hídricos, nasceram todo o gerenciamento, né, tudo. Mas, como você também citou, né, nós temos uma lei, a 26.643, de 1934. Então, quando você estava falando no Saturnino, né, que era de 1930, que ele já falava do saneamento, da caixa separadora de água de chuva, de esgoto, em 1930, e a lei, né, a lei do Código das Águas de 1934. Ela já trouxe, ela está em vigor ainda, ela está em vigor. Então, na época e para hoje também, foi uma grande mudança nas nossas águas. Só que, Charles, o que acontece é o seguinte, nós temos aí, nós temos toda a legislação ambiental, né? Nós temos toda a legislação ambiental, nós temos toda o recursos hídricos, a 9.433, temos o Código de Água, temos lei de saneamento, temos tanta lei. Aí você me pergunta, né? O que faz, se era um marco a lei, a Política Nacional do Recursos Hídricos? Foi um marco porque houve diversas mudanças, sabe, Charles? A implantação do gerenciamento foi... Mas só que acontece o seguinte, eu pergunto a você, o que está sendo implantado aí? O que está faltando para cumprir o que está nessa Política Nacional de Recursos Hídricos? Não é? O que está faltando? Estão deixando de lado. Hoje eu ouvi você de manhã em um programa, né, daqui da própria casa aqui, que você falava do desmatamento, né? O recursos hídricos, ela traz isso. Também o desmatamento das margens, né, das margens dos rios. Hoje é o que mais acontece, o que a gente vê, né? O que a gente vê é poluição dos nossos rios, o que a gente vê é exploração, continua a exploração de água nossa subterrânea, e cada vez mais ficando poluída, que é proibido pela lei, né? Que a partir de 1988 para cá, meus amigos, a Constituição, a lei estabeleceu o seguinte, a água é quem pode explorar? O Estado ou a União. Não pode mais particular, se não tiver uma outorga, explorar a água. Ele tem que ter uma licença para poder explorar. Então, o que a gente vê hoje? Continua essa exploração e continua cada vez mais a poluição dos nossos rios. O que a gente precisa é fazer cumprir as nossas leis que existem, né? Não é começar a criar lei, como semana passada, no programa passado eu falei, como estão aqui em Cabo Frio, criando uma lei para proteção das praias, proteções dos nossos...
eu gostaria de falar ao nobre vereador com todo o respeito que eu tenho na Câmara e todos os vereadores, meus amigos, basta cumprir a legislação que existe. Não precisa ficar criando lei, mais lei, e perdendo tempo para poder, porque essa lei vai para diversas comissões para ser aprovada. Então, vamos fazer o seguinte, antes de pensar em qualquer lei, vamos ver da existência, vamos ver se essa lei de fato existe. E sobre meio ambiente, eu vou dizer para você, o Brasil está cheio de leis de meio ambiente para serem cumpridas e não estão sendo cumpridas, tá? Querido Geraldo, no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre concessão, tema polêmico. Você vai explicar para a gente como é que funciona a concessão da Prolagos, que a gente vai trazer, porque telespectador, nós começamos falando do mundo, chegamos no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente aproveita e fala um pouquinho mal do Geraldo Alckmin, que isso aí faz parte. Nada pessoal contra o senhor, governador, mas o senhor está matando a população de sede, né? E foi reeleito, que é pior. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei de saneamento, mostrar o que é saneamento, o que comporta o saneamento, mas isso a gente vai falar no segundo bloco. É um minutinho só, o programa Cidade Sustentável já volta. O problema que a gente enfrenta aqui é que a gente está muito próximo ao rio Sarapuí, que liga toda a Baixada Fluminense, ele nasce em Bangu e vai desaguar lá na Baía de Guanabara, em Duque de Caxias. Porque aqui é a ausência, né, dos poderes públicos que não passam, né? A pessoa mora numa situação muito deprimente. Porque o rio já está bastante maltratado, assoreado, com lixo dentro do rio, esgoto doméstico. São construções em área de guacha, quer dizer, a água está sempre, a terra está sempre úmida, então se constrói, essas casas começam a obstruir essa vazão da água, né? As consequências são as enchentes que nos prejudicam aqui, né? E a doença também. A gente tem que rezar para não chover, que quando chove não tem jeito. Aí a gente vai comprando material aos pouquinhos e vai construindo. E enquanto não constrói, a gente tem que morar do jeito que é mesmo, entendeu? Mas o valão é assim mesmo, é rato, é mosquito. Quando falta água ali dentro da gente, aí não digo todo, a gente vem para a água aqui. Tá vendo aí? De noite, toma banho. Então, aqui a gente está em cima onde deveria ser o sistema de comportas. Você pode perceber que o dique está ocupado. O dique está ocupado, assim não realizando a sua função de dique. E nem as comportas tem mais ali. Levanta! Vai, Bira! Aí a catraca como que tá? Tudo travado, tudo parado. Não, esse bagulho aí não levanta não, cara. Não levanta não. Não levanta não. Eu já caí dentro do valão já. Aqui, ó. Olha, Doença de pele. Aqui, ó. Eu também. Desde pequenininha. Fiquei cheio de bolinha no meu pé aqui, tem até hoje as marcas aqui, ó. E a gente não pode nem brincar no quintal, por causa que a gente tem medo de o jacaré subir a cerca e pegar a gente. Porque se o jacaré passar ali, tem como ir pra rua, por causa que a rua enche junto com o valão. Se tivesse tudo direitinho, quem quer jogar lixo dentro do valão? Ninguém que volta pra gente mesmo. Né? É que a prefeitura não manda lixeiro para coletar os lixos aqui, né? Aliás, não traz nada para fazer aqui, né? O lixo tem que jogar ali na frente. É que quando o rio enche, aqui parece que a casa parece que vai ir junto com o rio, né? Porque por causa da correnteza que vai ir direto passando. E fora ali do outro lado também, que fica cheio d'água, aquela parte lá do outro lado, fica cheio d'água. O cheiro às vezes é insuportável.
tinha um morto dentro d'água, assim. E tinha um É mesmo. Os meninos assim, a gente não passa peixe, passa os defuntos. O jacaré já pegou um defunto ali, então nem viu de noite. Ele pegou um defunto assim e ficou comendo só. O defunto fica assim, com a cabeça assim, toda cheia. E nesse rio aí é muito perigoso. Eu já vi gente morrendo, atravessando e morrendo. Já vi as pessoas passando amarrado, que vem lá não sei de onde. Eu não posso nem ver o rio na minha frente. Antigamente era bom. Aí depois acabou muita poluição. E aquela lixeira ali, esse cherume que vai lá para as águas, lá ficou ruim. Pescaria. A gente ainda pega peixe, mas não tá igual era antigamente não. Esse aqui é um encontro do Sarapuí pro Rio Iguaçu. É óleo puro, tubo de televisão, é sofá, é seringa, é lixo hospitalar, saco com garrafa quebrada, é geladeira que os outros jogam, cama, tem de tudo aí nesse rio aí. Vem daqui o desembarque daqui desse rio, desse aqui, aí vai só acumulando na frente da Baía de Guanabara. Tudo na frente ficou raso, então onde o peixe viria pra gente trabalhar com embarcação pequena na parte mais rasa, a gente já não consegue mais trabalhar. É onde acha um robalo mesmo, é mais no canal da Petrobras aí à frente. Aí é difícil de ir lá, né? Porque eles falam que é área restrita. Aqui é mais o catar do caranguejo mesmo. Uns 3, 4 anos aí já era isso aqui. Acabou o caranguejo e proibiram de trabalhar. Aí não tem como trabalhar mais. Bom, telespectador, essas imagens às vezes, né, elas parecem ser engraçadas, mas aquilo ali, a população, ela vive do lado daquele rio, ela já consumiu do lado daquele rio, dentro daquele rio, e a gente viu ali, não sei se vocês puderam prestar bastante atenção, quando o pescador falou que o único local que ele pode pescar, que tem robalo, é dentro da área da Petrobras, e a Petrobras não permite a pesca. Quando o nosso amigo Zé Geraldo acabou de falar que a água é um bem natural de domínio público. Então, a falta de conhecimento da lei faz com que certas pessoas tomem conta do mar, tomem conta dos rios. É óbvio que precisa de fiscalização. Mas, se nós queremos entender por que o vizinho São Paulo não tem água, eu explico para vocês. Além do plano, é só fazer uma pergunta. Por que deixaram o Tietê morrer? Essa é a primeira pergunta. E nós estamos vendo caminhamos para o mesmo problema. Esse é o rio Sarapuí. Vocês viram como encontra-se o rio Sarapuí? Estamos chegando. Eu tenho uma matéria, telespectador, que eu fiz no Rio Una. E vou trazer para cá. E eu confesso aos senhores e às senhoras, e a você, jovem, criança que me vê, que eu não sabia que a nascente era ali, porque não dava para identificar. Tamanho assoreamento, ou seja, a quantidade de carga, de lixo, de garrafas, de tudo que tem no rio. Existem rios hoje, inclusive aqui na região dos lagos, porque rio tem classe, telespectador, classe 1, classe 2, classe 3. Quanto menor a classe, mais nobre é o rio, mais próximo da nascente ele é. Mas tem rios que já saíram da classe 3 e viraram brejo. Aquele ali não é nada diferente disso que nós vimos agora. Por isso que eu sempre pergunto para o Zé Geraldo, meu amigo Zé Geraldo, a política nacional de recursos hídricos realmente existe? Porque nós, Brasil, temos leis para tudo dentro das questões ambientais. O mundo, ele é dividido, o planeta, ele é solo, ar, né, e água. É o que nós chamamos de biosfera. Para essa biosfera existem leis para a poluição do solo, para a poluição da água, para a poluição do ar. Como eu consigo ainda em 2014 ver uma imagem daquela? Por que o órgão ambiental não procura desassorear ou despoluir aqueles rios? Aliás, não é nem despoluir o rio, é tirar as pessoas do lado dele. Por que
que será? Será que é só na época de campanha que o político vai ali pedir voto? Esquece de uma imagem como essa? É contigo, meu amigo Zé Geraldo. O que você acha? Ô Charles, eu gostaria até de fazer umas colocações sobre o seguinte: a lei da política nacional de recursos hídricos, ela traz uma novidade em termos de recursos hídricos, porque até a edição da lei, né, até a entrada em vigor da lei, se pensava o seguinte, que a água é finito, né? A água é infinito, a água não vai acabar, a água não vai... E começaram todos esses estragos que nós estamos vendo aí em todo o nosso meio ambiente e no Rio, né? Agora, essa lei também, essa lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela traz uma lição para todos nós. Ela traz para a gente da responsabilidade compartilhada, né? Não é só do governo, da classe política, não. Nós, cidadãos, precisamos ter a responsabilidade, né, de não levar aquela poluição para dentro do nosso rio, dentro dos nossos lagos, não é? Se você for no nosso rio e tentar fazer uma limpeza, como já fizeram, fazem da lagoa aí, da nossa lagoa, o que você tira de lixo ali é uma coisa incrível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o lixo é colocado ali, não é pelo poder público, certo? Ou não é pelo poder público, é por todos nós. Nós jogamos lixos ali no rio, não é? E depois acontece isso. É esgoto direto, é esgoto sem tratamento, né? Tem valas negras aí de esgoto, nós sabemos disso, sendo jogado para dentro do nosso rio, sendo jogado para nossas lagoas, porque é falado o seguinte: ó, estamos aumentando o abastecimento d'água para toda a população. Eu tenho visto aí uma propaganda, eu ainda nem prestei atenção direito, mas a minha pergunta é o seguinte: e quanto saneamento básico está sendo acompanhado a mesma proporção? Eu gostaria de saber se em termos de saneamento básico a proporção está sendo a mesma. Porque em cada 10 que eu coloco água, imagina o retorno de esgoto que volta para dentro dos nossos rios e de nossas lagoas se não forem tratadas. Não sei se eu estou... Eu queria que você, aproveitando o embalo, você definisse para o nosso telespectador o que é saneamento básico, porque as pessoas pensam que saneamento básico é água e esgoto. Charlie, o saneamento básico é uma coisa interessante, né? Porque a gente imagina o seguinte, como você colocou: saneamento básico é tratamento de esgoto, não é só tratamento de esgoto. Não. Tem uma definição, nós temos 4 definições aí, eu vou dar uma delas para não... Né? Que é o que é o saneamento básico? É todo o controle daquilo que pode prejudicar a saúde humana. Tudo. Então, se a gente pegar uma definição da OMS, ele diz: é o controle de todos os fatores de meio físico do homem que exerce efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental e social. Então, isso é saneamento básico. E outra coisa que muita gente... E a lei de saneamento básico, a 11.445 de 2007, ela traz muito bem para a gente o que é o saneamento básico. Se a gente não tem um conhecimento do que é saneamento básico, não imagina que a água está dentro do saneamento básico. Porque a gente é pensado o seguinte: não, saneamento básico é somente o esgoto. Não. Ela traz para a gente aqui, num dos artigos, traz que... Olha, ele traz aqui no artigo 3º, para efeito dessa lei, considera o saneamento básico, ó, abastecimento de água potável, constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável. Então, abastecimento de água potável é saneamento básico, Então, quando a gente vê mas também é saneamento básico, aquele esgoto que está sendo criado, aquele resíduo sólido que está sendo jogado em qualquer lugar. Eu vi uma matéria esse dia aqui em Cabo Frio, não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu até
não quero nem acreditar que seja verdade, né? Não quero nem acreditar, não quero, mas eu vi a matéria, vou ter que colocar. Foram tiradas algas da Lagoa de Araruama, ali perto do shopping, e essas algas, altamente, a gente sabe, poluídas, porque são esgotos. Pasme, caros amigos, pasme, não foi levado, foi jogado em um terreno num bairro do Jardim Esperança. Foi jogado, não foi levado para um aterro sanitário sabendo que aquilo ali é altamente poluidor. Então eu pergunto o seguinte, isso é saneamento básico? Eu tirar um lixo de um determinado local e jogar no terreno do vizinho? Então eu limpo a minha fossa, o meu esgoto, faço o seguinte, jogo na minha casa do vizinho, está tudo bem, limpei. Então, minha gente, isso é saneamento básico. Então, até hoje, eu não sei se aquela matéria foi verdadeira ou não, porque eu li nas redes sociais, vi essa matéria em alguns jornais, alguns colegas comentando, mas eu não posso afirmar com certeza. Mas eu vi a matéria. Agora, então é o seguinte, se isso de fato aconteceu, Secretaria do Meio Ambiente de Cabo Frio, meu Deus do céu, vocês pegarem lixo e jogar na casa do vizinho, meu Deus, isso é crime ambiental. Isso tem que ser punido com crime ambiental. Não vejo outra razão, não vejo isso. Agora, se não for uma mentirinha de rede social, né? Eu peço até desculpa, porque eu estou dizendo, eu não tenho ainda certeza, porque eu não acompanhei, vi matérias publicadas, mas se for isso, é crime ambiental, Charles, é o que foi feito. Então, o que tem sido feito, quando você pergunta que a lei de recursos hídricos, né, ela tem sido cumprida, vou dizer para você, Charles, que não. Porque se uma lei dessa, o nosso Código de Águas de 1934, a lei dos recursos hídricos, ela estivesse sendo cumprida, nós não estaríamos com esses problemas daí. Falta d'água, rios poluídos, esgoto sendo jogado in natura dentro dos nossos rios, né? Ah, tem um tratamento? Tem, mas não tem todo o tratamento. Grande parte é vala negra. Eu estive rodando a cidade aqui e vi diversas valas negras. Eu sei que é difícil você controlar as valas negras. Não estou aqui, gente, criticando a empresa que tem a concessão de prestar esse serviço. Não estou criticando. Estou dizendo o seguinte, existe e nós precisamos acabar. Porque senão nós vamos estar daqui a pouco, Cabo Frio, toda a região, igual aí o Rio Tietê, em São Paulo, o rio aí da Baixada Fluminense, qual o nome? Não me lembro. Saracuí, da Baixada Fluminense, e as providências não são tomadas. Ainda por cima, estamos tirando lixo nosso e jogando no lixo do vizinho. Eu não sei se isso aí posso fazer isso, né? Em vez de contratar aquele caminhão, né, que limpa as fossas, eu vou fazer o seguinte, vou jogar para o terreno do vizinho. É isso que foi feito aí, tirei da lagoa e joguei para o terreno do vizinho. Zé, só assim para esclarecer, já que você falou tanto em concessão, né? Eu queria colocar aqui a concessão e o poder público, e antes, telespectador, na verdade, quando a gente fala em saneamento básico é o tratamento de água, a destinação correta de esgoto, a destinação correta dos resíduos sólidos, que é o lixo que você tanto conhece, né? E um detalhe que muita gente esquece, é o escoamento superficial, a água da chuva. Por quê? Tudo vai parar no mesmo lugar. Quando chove, a água leva da chuva leva o lixo, leva o esgoto e se mistura com a água onde você capta para tratar e acaba bebendo. Foi o que eu falei de manhã no programa do Dil. Um abraço ao amigo Dil, que me deu a oportunidade de falar de manhã, ficamos quase 2 horas aqui falando no programa, hoje de manhã sobre isso. O que acontece quando essa água volta? Alguém paga essa conta, Sérgio. Fica mais caro. Uma coisa é tratar uma água de um rio classe 1, 2, que é um rio menos poluído. Quanto mais poluído, a menina falou que tinha um cadáver no rio, ficou todo mundo rindo, inclusive aqui no estúdio. Uhum. Mas a coisa é séria, isso acontece de verdade. Antes de passar para o Zé Geraldo, eu queria fazer 2 comunicados. O primeiro é que se eu não fizer isso, a Letícia e a minha sogra puxam minha orelha. Nós teremos a abertura da segunda Superarte. Eu estou falando assim, telespectador, é porque eu tenho que esticar porque eu estou sem óculos, tá?
Superando os desafios com arte. Gente, o pessoal da DAPED já esteve aqui nesse programa, foi um sucesso absoluto, foi fantástico, é um trabalho maravilhoso, eu aconselho todos vocês a ver esse trabalho, porque é algo que realmente é superando as condições. Uma coisa é a gente estar com a condição física que nós acreditamos ser ideal. A outra coisa é a gente entender que todos nós somos normais e somos iguais, independente da nossa condição física. E esse pessoal consegue agregar valor a esse tipo de coisa. Eles conseguem equiparar pessoas e mostrar pra gente que as pessoas são normais, não importa a sua condição. Porque o que vale é o que está dentro da cabeça. E eu tive a oportunidade, o prazer de apresentar esse trabalho aqui, que foi um trabalho fantástico. Bom, esses trabalhos vão ser apresentados a partir do dia 11 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Artes Visuais. Os trabalhos ficarão expostos nos dias 12, 13 e 14, obviamente, de dezembro, das 17 às 22 horas. Comparece, vai lá, prestigia, e vocês vão se surpreender. Deixa a DAPED surpreender vocês. É bom ter ponto eletrônico, que a gente entende que a pessoa lá do outro lado está falando com a gente. Zé Geraldo, meu amigo, eu queria que você fizesse uma definição para mim, por favor. O que é concessão? O que é poder público? Onde essas coisas se misturam e quais as obrigações da concessão e do poder público? Com a palavra, senhores especialistas. Só queria dar um recado seguinte. Acredite, o DAPED faz um serviço muito legal aqui em Cabo Frio com os deficientes. Eu faço parte do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência e o trabalho do DAPED é nota 1000, né? Então vamos lá. Zé Geraldo, deixa só eu, já que você fez essa passagem do DAPED, eu queria também, em primeiro lugar, destacar duas coisas, né? 2 itens importantíssimos. O retorno da Letícia ao programa, que está aqui de volta, e a presença nos nossos estúdios, né? Do pastor Almeida, nosso amigo, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui de Cabo Frio, da cidade de Cabo Frio. É uma pessoa que nós convidamos a vir aqui assistir ao programa, se interessou pelo programa e espero que esteja aqui gostando do que está vendo, pastor Almeida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos voltar ao nosso amigo Zé Geraldo, que é o homem que vai falar para a gente o que é concessão e o que é poder público, meu amigo, que é a grande dúvida de todos em Cabo Frio. Ô Charles, e meus amigos, minhas amigas aí, vamos dar uma definição bem simples, para não complicar muito, né? Não vamos partir muito para o lado do direito, né? Vamos falar em concessão. O que é concessão? É um ato que eu tenho para conceder e entregar alguma coisa a alguém, certo? Eu vou dar uma concessão, vou fazer uma concessão para Charles aqui, dele, Charles, esse aqui vai me representar, eu não posso, Charles vai me representar. Ou através de uma licitação, através de uma concessão, ou através de uma outorga também, eu posso outorgar uma procuração para Charles me representar. Então isso é uma concessão bem simples. E no poder público, como é que funciona a concessão no poder público, né? E Charles, existe ainda discussões, muita discussão, tem uns colegas que ainda, que o Estado não poderia fazer concessão de alguns serviços essenciais, serviços fins do Estado, né? Então, educação, né? Por exemplo, serviço fins, a educação. O Estado não pode fazer concessão porque porque o fim do Estado o que é? É o bem público, né? É o bem das pessoas, né? E tem também aí alguns colegas que discutem muito essa concessão de água, né, do abastecimento da água, concessão de energia elétrica, da água principalmente, porque como a água é um bem público, né, então vem aí aquele negócio bem público, então tem alguns colegas que ainda entendem que a concessão não deveria ser efetuada concessão para empresas privadas, né, você deveria ter uma empresa pública que deveria administrar... Como era o caso antes da SENAI tratando aqui. Isso, né? Então, tem uns colegas. Mas o que eu digo é o seguinte, a lei, ela está aí, né? A lei está aí, né? E a própria lei do recursos hídricos, ela fala na concessão, né? Ela, há muito engano, quando fala em outorga não, a própria lei, ela não fala muito em outorga, ela fala em concessão, né? E a gente continua outorga, a gente precisa outorgar para alguém...
aquele serviço, né, para prestar aquele serviço. Então, no setor público, como é que funciona? Eu sou público, tenho que prestar um serviço para a população, para a minha sociedade, e não tenho condição, eu não tenho conhecimento, ou também por outros motivos, né, que eu quero conceder. Então, é feito o quê? É feita uma concessão para explorar esse serviço de água. Vamos supor, aqui na região, o serviço de água e esgoto é explorado pela empresa Prolago, né? Que tem aí um contrato que vai, se não me falha a memória, são mais de 18 anos, foi 15, 18, vai até mais ou menos 2041, essa concessão a Prolagos de explorar a água e explorar o saneamento básico, né? E as leis foram se adequando. O artigo 22 da Lei 8... O que precisa ser feito? Uma licitação, né? Depois, de acordo com a Lei 8.666. E depois, sim, é feito um contrato, é feita a outorga, né? E é grande para a gente explicar muitos detalhes, mas só para a gente dar uma fechadinha aqui. Então, é feita a licitação, ganhou, a empresa vai prestar esse serviço. Agora a responsabilidade começa ali na hora que você assume o contrato. Assumiu. E você tem responsabilidades estabelecidas em lei, na própria Constituição Federal, que o serviço ele tem que ser garantido, tem que ser um serviço garantido, né, para toda a sociedade, né? E hoje tem o quê? Hoje tem a Lei 8666 até 8987, nós temos o Código do Consumidor, né, que vem trazendo muito bem sobre como deve ser prestado o serviço. E a concessão é isso, Charles. Então, é o Estado concedendo a uma empresa privada para prestar um serviço público. Como o tempo está aí, já estão com a plaquinha, né, gente? Mas não tem nada. E o poder público ele precisa fiscalizar essa concessão. Não basta só eu concedi e acabou. Não, eu preciso estar ali fiscalizando e se tiver alguma falha, o contrato poderá ser rescindido. Isso aqui é importante, né, Zé? O contrato poderá ser rescindido, né? Bom, eu consigo, Davi, fazer o que eu te pedi? Consigo? Eu apresentei aqui o pastor Almeida. E essa figura que está aqui ao meu lado direito, dá um sorriso ali, pastor Almeida, você está nas câmeras para todo mundo te ver. Você está vendo como é que funciona? Tem tecnologia esse programa, né, Davi? Funciona. Tá, gente, eu apresentei, só falei, mas ele está aqui para vocês verem. Nosso amigo, quando vocês verem essa pessoa na rua, pastor Almeida, gente da melhor qualidade. Bom, meus amigos, eu vou pedir ao Zé Geraldo para fazer suas considerações finais, tá? E Zé, não vai ter jeito, eu já vou ter que te convidar de novo, porque o assunto é extenso e outra coisa, requer perguntas, eu tenho várias perguntas aqui, não vamos conseguir responder. Tem gente elogiando, tem gente atacando também, faz parte. Faz parte. É do jogo. Faz parte. Né? Dizendo que a gente não se manifesta. O que você acha que é manifestar? Eu não vou citar seu nome aqui não, porque não tem necessidade. Mas o que é manifestar para você? É botar uma bandeira, sair correndo e gritando e falar, salve o Peró? Isso você já está fazendo. Resolveu? Eu te convido aí no Ministério Público. Vai lá no Ministério Público. Está aqui do meu lado o homem que também, junto comigo, entramos com um processo. E veja quem foi que tentou fazer com que esse shopping, esse que você vai no cinema com a sua família, não se instalar em Cabo Frio, porque estava numa área de proteção ambiental. Aliás, está numa área de proteção ambiental. Veja se o nome de Charles Domingues não assina esse processo. Te convido a fazer isso. Depois, eu aceito as suas críticas. Tá bom? Seu boa tarde, Zé Geraldo, para todo mundo. Ô Charles, boa tarde aí para todos os nossos amigos e amigas que estão do outro lado, né, da telinha aí. Boa tarde para você, para todo o pessoal aqui, para o pastor, para a Letícia, para o Vitor, né, que estão aqui atrás aqui fazendo trabalho para a gente aí. E agradecer você mais essa oportunidade e parabenizar sempre o programa Cidade Sustentável, que vem trazendo muito esclarecimento para a nossa sociedade sobre o meio ambiente, muito, muito bom. Eu agradeço e que continue firme. E estou à disposição, Charles. Qualquer pergunta que vier surgir aí, vier dos nossos amigos, nossas amigas, eu estou aí para responder. Né?
e estou à disposição aí. Por favor, antes de finalizar, seu telefone, seu contato, não se esqueça que você vive também de negócio. Business faz parte da vida de um homem. O meu telefone é 22, né? 3053 4288, né? Estamos aqui atuando aí na parte ambiental aí, né? Assessoria ambiental. Queridos amigos, esse foi o Dr. Zé Geraldo, que eu estou tentando convencê-lo a voltar no programa que vem. Vou ver se eu consigo, se a diretora permite. Ou então se a gente consegue um patrocinador para aumentar esse prazo aqui. Vou pedir o pastor Almeida para orar bastante pela gente, para ver se a gente consegue, né, alguém para patrocinar o nosso programa e fazer com que esse tempo da gente aumente. Queridos, eu queria mais uma vez, em primeiro lugar, hoje de manhã, falaram para mim que eu era o cara. E eu respondi com muito carinho para o meu amigo Jorge Figueiredo, que está aqui mandando um abraço para todo mundo, que o cara, há muitos e muitos anos atrás, ficou de braços abertos numa cruz, suportou o que eu jamais vou conseguir suportar, andou o que eu jamais vou conseguir andar e conseguiu ser um mito, um fenômeno, sem rede social, sem imprensa, sem televisão. O nome dele é Jesus Cristo, não sou eu, cara. Eu apenas sou uma pessoa que estudo e vou continuar estudando, enquanto Deus me dá essa capacidade. E façam as críticas que quiserem fazer, os elogios que quiserem fazer. Mas lembre-se, o cara é aquele que nos dá a luz, nos dá a direção, nos dá a orientação e, acima de qualquer coisa, nos dá